O Evangelho de hoje fala sobre os vícios que vêm de dentro do coração humano, como pensamentos malignos, avareza e hipocrisia. Esses vícios, que ninguém deseja ter, muitas vezes se tornam parte da vida das pessoas. A avareza é um exemplo. Muitas vezes não a reconhecemos como um problema até analisá-la de forma clara. Jesus nos convida a observar esses pecados de forma sincera e a entender que viver com esses vícios nos envenena. Ele deseja que nossos corações sejam puros e livres de impurezas. Para isso, precisamos olhar honestamente para dentro de nós e reconhecer os pecados que enfrentamos. A reflexão é importante. Pergunte a si mesmo sobre quais vícios você luta. Ao reconhecer e rejeitar esses pecados, você permitirá que Deus purifique seu coração e o ajude a se tornar a pessoa que deveria ser. Por isso, ore pedindo a ajuda de Deus para identificar e abandonar seus pecados, buscando a transformação por meio da sua graça. Que o Divino Espírito Santo nos auxilie na missão de reconhecermos nossos pecados e de abandoná-los. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Jesus convocou novamente a multidão e disse-lhes: Ouvi-me, todos vós, e entendei. Nada que venha de fora pode contaminá-la, mas o que sai de dentro é o que contamina. Marcos 7, do 14 ao 15. O que existe em seu interior, o que habita em seu coração. O Evangelho de hoje conclui com uma relação de vícios que lamentavelmente se originam de dentro. Pensamentos malignos, impureza, roubo, homicídio, adultério, avareza, maldade, engano, licenciosidade, inveja, blasfêmia, soberania, insânia. É evidente que, analisados objetivamente, nenhum desses vícios é desejável. Todos são bastante repelentes. No entanto, frequentemente são pecados que as pessoas enfrentam rotineiramente, de alguma maneira. Tomemos a avareza como exemplo. Quando é claramente compreendida, ninguém deseja ser rotulado como avarento. É uma característica a ser evitada. Porém, quando a avareza não é percebida como tal, é fácil cair na armadilha de encarná-la. A pessoa avarenta almeja um excesso de tudo, seja mais dinheiro, uma casa superior, um carro melhor, férias mais luxuosas, entre outros. Quando alguém age de forma avarenta, essa avareza não é vista como algo indesejável. Somente quando a avareza é analisada objetivamente é que se percebe sua verdadeira natureza. Neste Evangelho, ao listar essa extensa relação de vícios, Jesus nos promove um ato extraordinário de misericórdia. Ele nos desperta e nos convoca a dar um passo atrás para observar o pecado em sua essência. Jesus também deixa claro que ao viver um ou mais desses vícios, você se envenena. Você se torna avarento, mentiroso, cruel, fofoqueiro, odioso, arrogante, entre outros. Falando de maneira objetiva, ninguém quer isso para si. Com quais vícios dessa lista você mais batalha? O que você observa dentro de seu próprio coração? Seja sincero consigo mesmo na presença de Deus. Jesus almeja que seu coração seja limpo e sagrado, livre dessas e de toda impureza. Contudo, a menos que você tenha a capacidade de encarar seu próprio coração com sinceridade,
será complicado rejeitar o pecado que você enfrenta. Pense hoje sobre esta relação de pecados apontados pelo nosso Senhor. Examine cada um e permita-se ver cada um deles como realmente são. Permita-se desprezar esses pecados com um justo desagrado e então dirija seu olhar para aquele pecado específico com o qual você mais batalha. Tenha certeza de que, à medida que você conscientemente reconhece esse pecado e o rejeita, nosso Senhor começará a fortalecer você e a purificar seu coração, libertando-o dessa contaminação e assim, ajudando-o a se tornar o belo Filho de Deus que você foi projetado para ser. Oremos. Meu compassivo Senhor, auxilia-me a reconhecer o pecado em sua verdadeira essência. Ajuda-me, principalmente, a perceber o meu pecado pessoal, aquele que reside em meu coração e que me corrompe como seu amado filho. Ao reconhecer minha transgressão, conceda-me a graça para abandoná-la e retornar a Ti com um coração sincero, para que eu possa ser transformado em uma nova criação por meio de Sua graça e compaixão. Jesus, eu confio em Vós.